Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 74% das empresas brasileiras ou multinacionais atuando no Brasil não têm negros no quadro executivo, primeiro escalão, enquanto 42% delas não têm negros em nível de gerência, segundo escalão, e 1% nem mesmo no quadro funcional. Já a mulher negra constitui apenas 0,1% e 1% dos quadros executivo e de gerência, respectivamente. Embora 40% das empresas declarem promover iniciativas em favor da diversidade, apenas 1% delas têm programas específicos para melhorar a capacitação profissional dos negros. Sejam bem-vindos ao Coaching na TV. Josélio Alves é gerente de produção para a região centro-oeste da AGEA, uma empresa de saneamento que tem um programa de promoção da igualdade racial. Josélio, como é que tem sido a implantação desse programa na sua empresa? Nós atuamos numa população onde 55% da população é negra, né? A gente atua em 11 estados, 49 municípios. E a gente quer ter refletido dentro do nosso quadro funcional a população em todos os cargos, não só nos cargos, né, de chão de fábrica, mas nas gerências, nas diretorias, todos os cargos de liderança. A gente entende que a gente precisa refletir e é um diferencial. Obviamente que a gente sabe como é que é a questão do negro no Brasil, né? O racismo existe, ele é muito forte, ele é muito grande. E a AGEA, desde o ano passado, então, ela tem olhado para esse tema como uma questão muito especial, né, de transformar, sim, a empresa, né, e consequentemente, ter um diferencial de trabalho, por exemplo. E você acha que essa política tem sido bem sucedida na empresa? Bem sucedida. A gente começou... Foi no evento do ano passado aqui no Copacabana, então desde lá a gente fez algumas coisas, né? Fizemos o censo recentemente, até para a gente conhecer como é que é a empresa, como é que ela está dividida, como é que está os cargos de liderança, e aí sim a gente traçar uma meta, né, para fazer essa população negra ascender. O nosso programa ele é pautado em 3 pilares, o pilar de empregabilidade, o pilar de desenvolvimento e o pilar de relacionamento com a população. Como eu disse, a gente atua diretamente prestando um serviço essencial, que é o serviço de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. O nosso convidado de hoje, formado pela PUC-Rio, é mestrando e pesquisador em políticas de ação afirmativa pela mesma universidade e fez curso de atualização em África e diáspora africana pela Universidade do Texas em Austin, em parceria com a ONG Crioula. Atua como palestrante sobre relações raciais em vários estados do Brasil e realiza atividades em escolas e universidades para a implementação da Lei 10.639/03, de ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas. É assistente social e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-Rio. Hoje nós vamos conversar com o consultor e palestrante Esteban Cipriano. Esteban, o que o atraiu para esse campo, tanto do ponto de vista do ativismo quanto do ponto de vista intelectual? Quero agradecer o convite do Coaching na TV e mandar um beijo a todas e todos que estão nos assistindo em casa também. Bem, o que eu acredito é o seguinte, que o racismo ainda é atual na sociedade brasileira. Por mais que algumas pessoas insistem em dizer que o racismo não existe, eu acredito que o racismo vem se atualizando na sociedade, principalmente dentro das empresas e instituições. Então, o que me trouxe essa temática foi a observação e a constatação desse racismo ainda presente na sociedade brasileira. A PUC tem um programa já de ação afirmativa que vem da década de 90. Isso tem funcionado? Sim, a PUC começou um programa de ação afirmativa em 1994, né, fruto também da tensão, né, e da pressão do movimento negro e do pré-vestibular comunitário para negros e carentes, PVNC, que depois também de outras organizações do movimento negro, como a Educafro. Tem funcionado, né? A gente costuma dizer que os negros têm entrado na universidade, e a entrada na universidade também da população negra em maior quantidade tem gerado tensões no interior da universidade. Por exemplo?
Bem, essas tensões são de várias ordens e uma delas está ligada aos autores negros e às autoras negras, as epistemologias, né? A possibilidade de trazer a experiência e a vivência daquele indivíduo para dentro da universidade. E muitas vezes nos cursos as pessoas não se veem, né? Não veem as suas histórias, a sua ancestralidade. É uma perspectiva eurocêntrica. Uma perspectiva eurocêntrica, normalmente. Então, essas tensões são as demandas, né, para ações afirmativas, demandas para ações afirmativas agora na pós-graduação e para a implementação da Lei 10.639 de História, Ensino de Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas. A gente acredita que a entrada dos negros na universidade é uma possibilidade revolucionária e de transformação social também. Lei 10.639. Muitos obstáculos para a sua implementação, hein? Muitos obstáculos. A gente tem uma lei que normalmente não é implementada ainda dentro das universidades e também pelo Estado brasileiro. Normalmente são alguns professores ou alguns funcionários mais ativistas ou com mais iniciativa que vão pegar essa lei e vão aplicá-la. Não é ainda uma iniciativa do Estado brasileiro, nem das instituições como um todo. Ela está nesse processo ainda de tensionamento. E é fácil compreender isso também, porque trazer uma autonomia, né? Eu acredito que a Lei 10.639, ela possibilita, no caminhar dela, possibilita também uma autonomia de uma população, né? De um povo. À medida que você conhece a sua história, conhece a sua trajetória, né? Tem referenciais positivos da sua trajetória e possibilita também a modificação do presente, né? Uma das formas de dominação de um povo é apagar a sua história, é tirar a sua língua, a sua cultura, né? A sua cosmovisão, né? A sua visão de mundo. Então, trazer a 10.639 também é uma perspectiva de reorganização de uma luta histórica, né, de um povo. Acho que a 10.000 é uma lei assim, que deveria ser aplicada em todas as instituições e é uma pauta do momento atual também. Alguns anos atrás eu fui convidado para ter uma conversa com supervisores da escola que meu filho estudava, que era o Garriga, em Jacarepaguá, e um deles falou uma coisa importante. Você quer que essa lei pegue? Vocês querem isso? Então, coloquem perguntas sobre esse tema no vestibular. E o que está acontecendo? Nos últimos Enems, eles têm apresentado 4, 5 perguntas sobre essa temática. E isso, na visão desse supervisor, iria fazer com que as escolas, principalmente aquelas escolas bem ranqueadas, e aqueles cursos pré-vestibulares bem ranqueados, introduzissem essa temática. Você percebe isso? Bem, o que eu observo? Primeiro, o vestibular, né? Eu acho que já é um processo excludente. Se a gente entender a universidade pública como um bem público e um bem escasso, que nem todos têm acesso, a gente pode começar a pensar a partir de outro ponto de partida. O próprio sistema de acesso. O próprio sistema de acesso. Acho que já é um sistema de acesso excludente. A gente que pesquisa ação afirmativa vem observando isso também. Como pessoas ficam de fora desse processo, não quer dizer necessariamente que elas não são capazes e não são aptas a estar dentro de uma universidade. Nem que não tenham mérito. Nem que não tenham mérito. Muito mais essa história de mérito, né? E as estratégias devem ser diversas para a implementação da 10.639. Desde professores parceiros, desde a 10.000 está dentro das universidades, porque o professor vai se formar lá dentro também, dentro das escolas que formam as normalistas, né? As professoras depois vão dar aula no ensino básico também. Então, acredito que as estratégias elas devam ser diversas e, sim, eu acho que é válido também constar no vestibular, porque a gente vê em torno do vestibular uma movimentação enorme, né? Sempre presente. Existe também um obstáculo que vem, digamos, de um fundamentalismo religioso, sim, que vê em tudo que se relaciona à África, a religião africana e logo o diabo. Sim, sim. Tem esse desafio também. Tem muitos relatos, inclusive, de professores que tentam implementar a Lei 10.639 nas escolas e tem as barreiras, não só pelos outros professores, às vezes de fundamentalismo religioso, mas às vezes de familiares de alunos que também se colocam nesse contraponto.
O que eu acho sempre interessante é trazer um pouco da história do Brasil, né? Como que o Brasil foi formado e por que essas pessoas hoje em dia têm essa resistência e essa associação da cultura negra com algo maligno ou com algo perverso, né? Trazer a reflexão. Eu acho que o debate e a informação são ferramentas importantes nessa disputa, né? Nesse entendimento. E com certeza a história da África, evidentemente pela nossa perspectiva e uma perspectiva mais abrangente, mais avançada, tem um papel nessa discussão. Né? Sim, com certeza. Se a gente pensar o processo de colonização, né, e uma data, por exemplo, a partir de 1500, a divisão do mundo e esse processo da construção do outro, né, os colonizadores, os colonizados como o bem, os colonizados como o mal, aqueles que deveriam ser levados à civilização, ser levados à religião. O fardo do homem branco. O fardo do homem branco, né? Eu vim aqui para ajudar vocês. Então, na verdade, era para explorar. Para explorar. Então, esse processo, ele ainda hoje está em curso. Eu acredito que, não da forma como era a colonização, mas esses braços da colonização, esses tentáculos da colonização, como o racismo também, acredito que é um desses tentáculos também da colonização, como o patriarcado, como o capitalismo. Acho que são vários processos desse poder, né? O intelectual camaronês Achille Mbembe, atualmente muito badalado, né, nos nossos círculos de estudos, relaciona exatamente o nascimento do capitalismo à escravidão, assim como o nascimento do próprio conceito de raça. Sim. Que a raça foi criada em função do negro. Esse campo ainda está em disputa dentro da academia, né? Eu trouxe essa perspectiva dentro de uma aula, né? E alguns doutores desconheciam isso, né? Pessoas que já estão dentro da universidade já há mais de 10 anos e trazendo ainda, resistindo, né? Com algumas perspectivas ainda que já foram ultrapassadas. Então eu tenho essa convicção de que a entrada dos negros na universidade e na pós-graduação também vão gerar essas tensões, inclusive de trazer novos autores, como Achille Mbembe, para o campo do debate, para o campo da disputa. Então, acho que é uma contribuição, a nossa entrada na universidade é uma contribuição também para os brancos, também para a universidade. Para o conjunto da sociedade. Para o conjunto da sociedade, né? Para a sociedade como um todo, porque a partir da nossa entrada a gente pode possibilitar novas visões, novos entendimentos e a criação também de novas políticas públicas que possam trazer contribuições mais democráticas. Eu acho que a entrada dos negros na universidade promove também a democracia. Perfeito. Uma das visões que tem mudado, uma das perspectivas que tem mudado nos últimos tempos, é a tentativa de ver, normalmente a questão racial é estudada do ponto de vista do prejuízo que isso causa aos negros. Mas esses novos estudos têm procurado ver o benefício que isso causa aos brancos. O estudo da branquitude. O que você acha disso? Eu acho fantástico. É necessário uma virada de chave, né? A gente começar a mudar os termos do jogo, né? O negro normalmente entrou nas ciências sociais como o problema, né? O problema do negro brasileiro, o problema do negro na sociedade brasileira. E aí a gente tem algumas décadas se passaram, né? A questão da negritude sempre enquanto objeto, e não só isso, mas como algo específico, né? Então o branco enquanto universal, enquanto norma, e a questão racial, ou o negro quanto específico. E aí, quando eu trago a questão racial, a gente pode falar das relações raciais. Da gente entender essa relação entre a branquitude e a negritude. Então, o estudo da branquitude se faz necessário e fundamental para entender os privilégios da população branca, né? Como que esse privilégio se constituiu na sociedade brasileira e como ainda hoje ele é arraigado, inclusive dentro das instituições, né? Dentro das empresas, dentro das escolas, no conhecimento, ainda se faz muito presente. Então, tem alguns autores, por exemplo, o Lourenço Cardoso, tem a Lia Weir-Schuckmann, Aparecida Bento também tem um estudo fabuloso sobre branquitude, uma contribuição significativa para os estudos da branquitude. Inclusive dos próprios brancos que pesquisam o negro, historicamente, deles começarem também a se debruçar sobre os estudos da branquitude, né, como uma possibilidade de virada de chave também.
e de entendimento do papel deles também dentro das pesquisas, dentro da contribuição acadêmica também. Então, acho que é uma virada de chave e a possibilidade de proporcionar novos termos, né, dessas relações. Vamos voltar a esse tema no segundo bloco. Fique com a gente. Hoje estamos conversando com o pesquisador e ativista Esteban Cipriano. Esteban, na área da história, eu estou fazendo o doutorado na UFRJ, uma coisa que se percebe é como a presença negra, a atuação negra foi obscurecida, foi ocultada na história do Brasil. Como é que você percebe isso? Eu penso o seguinte, quando a gente tenta dominar um povo, um dos processos é apagar a história. Apagar a trajetória, principalmente as trajetórias vitoriosas de um povo. Então, esses são os desafios, né, que estão postos para a gente. A possibilidade de estar na universidade e de trazer as contribuições históricas vitoriosas da população negra no território brasileiro. Esse processo ainda está em curso, né? Ainda é muito presente. A gente, quando vai colocar uma pauta, a importância de uma pauta, inclusive fala que, olha, a população negra no Brasil é 54%, nós somos a maioria, nós temos uma contribuição na história do Brasil, né? E uma contribuição não só no sentido da construção e do trabalho braçal, mas no sentido também da contribuição na cultura, no alimento, nas tecnologias, né? Até na mineração. Na própria língua portuguesa falada no Brasil. Na própria língua portuguesa, né? Lélia Gonzalez vai trabalhar isso no Pretuguês também, vai trazer a contribuição e esse entendimento, né? Então, eu acho que esse processo de trazer a história do nosso povo traz para nossas crianças também a autoestima, né? A autoestima, um entendimento do lugar delas no mundo, um senso de preservação, de autopreservação, né? O entendimento de que elas também são partes de um processo histórico e um processo histórico positivado, né? Com contribuições significativas para a sociedade. Então, eu venho observando também que aplicar a Lei 10.639 nas escolas e universidades vem possibilitando que esses jovens comecem a voltar a sonhar, né? A sonhar e construir um caminho, né, para as suas vidas, né? E isso é fantástico, né? Essa experiência com esses jovens tem sido fantásticas também. Há algum tempo atrás eu li num box de uma página de uma revista semanal que cientistas tinham chegado à conclusão que o homem mais rico da história foi o imperador Mansa Musa do Mali, cuja fortuna atualizada para hoje daria mais de 500 bilhões de dólares, vários Bill Gates. Né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que mexe com essas crenças na inferioridade negra, Sim. Né? Sim. E a questão da autoestima da população negra. Sim. O Mansa Musa conta a história que Mansa Musa foi visitar a Meca, né? E que ele desregulou os comércios e os mercados locais por onde ele passava, porque ele ia distribuindo ouro. Causou uma inflação no Cairo durante 12 anos. Causou inflação. É uma história assim, interessantíssima, né? E outras experiências também. Inclusive, eu costumo falar, as pessoas às vezes falam de machismo, de patriarcado, e aí eu falo assim, para quem, aonde? Quando a gente vai falar de experiências africanas, a gente pode observar outras formas de sociabilidade, né? Sociedades matrifocais, sociedades matrilineares, inclusive a rainha, por direito, muitas vezes era a mulher, né? A Ginga. A Ginga. Foi uma rainha guerreira, lutou durante anos contra Portugal, né? Liderando. E essas experiências de liderança de mulheres, a gente também encontra nos quilombos no Brasil. Então, é uma trajetória que precisa ser contada, né? A partir de outros referenciais teóricos. Então, acho que a entrada dos negros na universidade traz essa contribuição também das vivências, das experiências negras no território brasileiro e no mundo. E a possibilidade da gente pensar uma outra sociedade, a contribuição para uma outra sociedade. E é interessante que na sua fala, quem preste atenção,
vai perceber que você fala de sociedades africanas, porque existe uma tendência também, que a gente pode entender entre a militância de se falar de uma África idealizada, como se fosse uma coisa só. Não. A África é uma diversidade. Plural. Também, né? A África plural, múltipla e com diversas experiências e diversas sociabilidades também no continente africano. Línguas diversas, culturas diversas, cosmovisão diversas também. Eu acho que no continente africano a gente pode verificar algumas experiências em comum. Né? Quais seriam, por exemplo? Então, por exemplo, a experiência do matriarcado. Existem várias sociedades que existiam matriarcado. Matrilinearidade também. Matrilinearidade também. Essa experiência com o sagrado, em todas as sociedades africanas a gente vai ver uma experiência com o sagrado também. E essa experiência com o sagrado, ela não está só especificamente na Nigéria, com o povo Yorubá, ela vai estar em outras partes também do continente africano, e isso também acho que compõe a nossa experiência de negro também na diáspora. Né? Como que esses povos, né, essas pessoas vieram para o Brasil naquelas condições e conseguiram manter a sua sanidade. Então, a religião tem um papel importante. A religião tem um papel fundamental na sanidade, né, da população negra no Brasil. E não só no Brasil, né, a gente pode falar da América também. Né, no Panamá, eu tive ano passado no Panamá. Você é de origem panamenha? Sou de origem panamenha, meu pai é do Panamá. Minha família toda, por parte de pai, é do Panamá, da América Central. E eu tive a convite do Ministério da Educação do Panamá e da Senadap, Secretaria Nacional de Desenvolvimento dos Afro-Panamenhos, justamente para falar dos avanços e retrocessos no Brasil. E a gente pôde compartilhar um pouco da experiência negra também no Panamá. E é muito próxima da experiência brasileira. Né? Talvez seja até mais próxima do que a experiência norte-americana, pela quantidade de indígenas, pela quantidade de pessoas brancas. E eles estão agora fazendo o censo racial no Panamá. Não faziam antes. Né? Não faziam antes, não tinha censo racial. Conheci, inclusive, o professor Geraldo Malone, que foi o primeiro presidente do Congresso do Negro em 1986. E ele estava me falando da dificuldade, o desafio de implementação de um censo racial, que parece muito com a história do Brasil, né? Que a gente tinha aquelas várias cores no censo racial em 1976 no Brasil. Diversas cores, né? Moreno, marrom bombom, PNAD de 76. PNAD de 76. E hoje em dia a gente conseguiu colocar o IBGE, né? Através também de uma luta do movimento negro, em 5 classificações, compondo pretos e pardos a população negra. E eles também estão com esse desafio, inclusive da autoidentificação. Agora, como que a autoidentificação da cor, raça no censo também tem a ver com a identidade e com o pertencimento racial daquele grupo? Hoje em dia a gente vem observando o maior aumento de pessoas negras no censo. E eu acho que também é fruto das ações dos movimentos negros no Brasil. Né, das pessoas terem orgulho, né, terem autoestima, pelo menos se sentirem à vontade. Sim, assim, de falar sem acreditarem que isso seja um prejuízo, algo negativo ou vergonhoso, vexatório. Né, elas falam com orgulho. A gente pode ver uma juventude hoje em dia que tem orgulho, né, de ser negra e de ter cabelo afro, de ter uma estética negra também, uma identidade, e um discurso político também, de não se identificarem muitas vezes com a política que está posta e optarem, fazerem novas escolhas. Por exemplo, os coletivos negros é uma forma de organização política nova dentro dos movimentos negros. Né? Os coletivos negros, principalmente dentro das universidades, no interior das universidades. E uma coisa interessante que a gente tem visto, por exemplo, algo bastante visível, porque são as revistas de moda, revistas e suplementos de moda. Modelos negros absolutamente não apareciam, ou um ou outro. Muito pouco. Hoje em dia, quer dizer, você abre revistas como Vogue, como Marie Claire, e você vê, de repente, 10, 12 páginas só com modelos negros, fora com modelos negros e outras, junto com brancos. Isso parece que é uma percepção desses veículos de que algo está mudando na sociedade. Sim. Agora, o mercado ele é muito esperto. O mercado, a população negra é 54%. Segundo algumas pesquisas, a população negra consome 1,5 trilhões de reais por ano no Brasil. Então, o mercado ele também tende a se adaptar às exigências dessa população. Então, as pessoas querem se ver representadas na TV, as pessoas querem se ver representadas na revista, as pessoas querem consumir um produto
E elas querem saber que existem pessoas negras lá que trabalharam, que desenvolveram esse produto, né? Que estão inseridas lá dentro. Então, acho que essa mudança na sociedade também é fruto de um debate das ações afirmativas. A gente pode lembrar que nos anos 2000 em diante, as ações afirmativas começaram a ser discutidas e debatidas no cenário nacional. E a TV, principalmente, teve um papel fundamental de ir contra as ações afirmativas. E algumas revistas também. Passados-se alguns anos, algumas décadas, eles falaram da importância das ações afirmativas, da importância da transformação da sociedade. A gente tem uma matéria de uma revista do ano passado, de agosto, falando que 430 mil estudantes negros em universidades públicas. É muita gente. Impensável algum tempo atrás. Impensável, né? Mas que a gente ainda enfrenta grandes desafios na inserção no mercado de trabalho. Você falou dos coletivos de estudantes negros. Como é que foi fundado, a partir de quê? Como é que surgiu o Nuvem Negra? O Nuvem Negra surgiu a partir de Lélia Gonzalez, né? A gente fala que Lélia Gonzalez é o nosso axé ancestral. Lélia Gonzalez foi professora da PUC-Rio na década de 90, diretora do Departamento de Ciência e Política e intelectual conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente, mas não muito no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Então a gente produziu essa primeira edição do jornal Nuvem Negra, que vem com a foto de Lélia Gonzalez, né? E trazendo a escrevivência de Conceição Evaristo, trazendo dentro também os intelectuais negras, autores negros. E a gente já está na 4ª edição. É um jornal, uma produção autônoma. E o Nuvem Negra também leva esse jornal para as escolas, para os estudantes secundaristas, promove debate, né? A gente tem dentro do Nuvem os editores de jornal, que é o Lucas de Deus, ou Balerá, tem a Gabriela Rosa, tem a Lua Fonseca, que também faz um trabalho nas escolas, e é muito interessante observar os estudantes se reconhecendo e se vendo, falando, nossa, Machado de Assis era negro? Falou, era negro. Então, a possibilidade dessa troca, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai nas escolas, a gente também se transforma, se modifica, e a criança, o adolescente também se modifica. É como se fosse um missionário, sim, de certa forma. Eu acho que é um desafio posto para os alunos, estudantes, que foram beneficiados pelas ações afirmativas. Acho que é a possibilidade de a gente continuar essa política, né? Enquanto movimento negro, enquanto negro na sociedade brasileira, que tem essa trajetória de resistência. Esteban, muito obrigado por a sua participação. Foi muito bom. Esperamos contar com você outras vezes. Maravilha. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com o pesquisador e ativista Esteban Cipriano. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é uma forma diferente de contar uma história.